Presidente Fernando Henrique, presidente dessa seletíssima mesa, à exceção do ponto esquerda, cheguei aqui um pouco impactado pela sua presença em primeiro lugar. Não sei se o senhor já percebeu, mas a estatura da sua dignidade, da sua importância para o Brasil, às vezes causa um impacto. E eu cheguei impactado porque não pensava que vinha para um auditório tão seleto e presidido pelo senhor. Realmente não pensava. Mas fui também surpreendido pela minha queridíssima amiga, posso assim dizer, que é a ministra Ellen Grace. E ela foi um pouco maldosa comigo. Eu, que já admirava desde a época em que ela frequentava a geração Paysandu no Flamengo, e que era assim uma espécie de rainha da geração daquela época. Depois ela foi embora para o Rio Grande do Sul e nos abandonou. Não é? Mas ela fez umas maldadezinhas comigo aqui. E vejam bem, ela foi para o Rio Grande e eu queria deixar isso com os senhores. Falar depois da Ellen é uma maldade. E isso, um poeta cantor lá do Rio Grande do Sul, que não sei se conheceu a Ellen, mas aqui eu olho, poucos devem se lembrar de Lupicínio Rodrigues. Poucos. Mas Lupicínio é como se ele estivesse ouvindo a ministra Ellen. Se mudar a figura da mulher para aquele samba-canção extraordinário, eu poderia cantar assim. Reparem bem que quando ela fala, ilumina mais a sala do que a luz do refletor. Ela nasceu com o destino da lua. Para todos que vivem na rua, não há de ser só para mim. Mas ela fez uma maldade e me olhou de soslaio. Ela começou contando uma história de um caso de um acidente de trânsito, de um bêbado nos Estados Unidos, que foi levado ao juiz rapidamente, e olhou assim de lado e falou assim, o juiz era um velhinho simpático, e me olhou de lado. Eu realmente, eu assimilei o golpe, porque realmente eu não sou simpático, mas sou um velhinho. É possível que talvez aqui não tenha ninguém que tenha trabalhado 41 anos como magistrado. Realmente é um tempo grande. E um tempo grande em que comecei, quando não existia na comarca que eu fui, máquina de escrever. As audiências e as sessões do júri eram lavrados manuscritamente. Mas tem um fato que eu quero lhes contar, porque é absolutamente verídico e reflete bem o que era o nosso formalismo da época. Eu fui designado para ser juiz numa cidade do interior do estado do Rio, chamada Cordeiro. Pequenininha cidade, e ali não tinha prédio do foro, com a estrutura de um prédio público para o foro. Era uma casa de família que estava alugada para funcionar o foro da comarca. Tinha uma escada, uma pequena varanda, se adentrava na sala de visitas, e ali o quarto, a cozinha, etc. E quando eu cheguei na sala, veio o oficial de justiça e me perguntou, e aqui também eu faço um reparo, creio que poucos, pelo que vejo, muito poucos trabalharam, pelo menos os advogados, com o código de 39. Todos já pegaram o código de 73. Eu comecei a trabalhar no código 39. E no código 39 tinha lá um dispositivo que eu vou lembrar. E esse oficial de justiça me procurou e falou assim, doutor, eu posso parar de tocar a campainha? Eu olhei assim um pouco espantado, mas no código de 39, se não me engano, no artigo 288, tinha lá, ao toque da campainha será aberta a audiência. E o oficial de justiça, que chamava João Mourão, falou, doutor, eu queria saber se eu podia parar de tocar a campainha. Mas eu não sabia. Falei, mas por que isso? Não, porque o doutor Ernesto, quando vai abrir a audiência, manda eu chegar na varanda e fazer assim. Porque...
E a dificuldade dele é porque ele não tinha os dentes da frente e o trim não saía. Então, e ele disse, eu fui procurar o doutor Ernesto, ele falou assim, se não tocar a campainha, anula a audiência. Então, vejam bem, eu sou dessa época. Eu sou dessa época, ministra Ellen. Mas queria, e ela logo colocou aqui, logo nas suas primeiras palavras, um ponto inicial. Dizendo assim, nós temos que ver as raízes dos problemas. E é o que eu vou tentar rapidamente identificar. Quais são as raízes das dificuldades da magistratura brasileira ou do processo brasileiro? O que se quer com a ação do judiciário? 3 níveis de decisão. 3 níveis. Primeiro, que haja um processo julgado e decidido em tempo razoável, cuja decisão seja tecnicamente correta e cuja decisão seja também eticamente justa. O que se busca é isso. Mas onde estão as raízes desses problemas? A meu ver, e falo aqui com um temor reverencial terrível, porque o enfoque é sociológico. Nós estamos vivendo uma crise social, inegavelmente. Que é uma crise? Desculpe. É um sintoma de patologia social. Caracteriza-se por uma situação que ameaça formas comportamentais e de cultura, consistindo em uma conjuntura que abala os padrões de conduta, mas não os substitui por padrões novos que deveria fazê-lo. Ela é um fenômeno de perturbação, de desequilíbrio em um ou vários ou em todos os segmentos da sociedade. Crise social, já se disse, é síntese do desajustamento espiritual dos tempos atuais. É crise de conteúdo, que transcende o aspecto meramente formal do problema. A crise social é uma crise de cultura e de valores, isto é, uma crise do próprio homem na sua trajetória histórica. Sem dúvida, tenho que o Brasil vive hoje uma crise, pelos motivos mais diversos. Uma enorme crise social com componentes de toda a ordem, incrementado por um processo ainda de transição democrática não seguro, a meu ver, e ainda uma crise centrada na proclamação coerente de que é necessário mudar as estruturas sociais e no reconhecimento de fatores que embargam essas mudanças, e na qual a lentidão do processo apenas exacerba sem, contudo, resolvê-la. Eu destaco a existência de 3 crises específicas inseridas dentro dessa crise social. A crise do direito, a crise de justiça e a crise da justiça. O que eu coloco como crise do direito? A crise do direito está ligada à eficácia do próprio direito. Inserida na crise social e na crise política, encontra-se a crise do direito, que, ressalte-se, não se confunde com a crise de justiça nem com a crise da justiça. É necessário destacar, desde logo, que a ideia de justiça, embora associada frequentemente ao conceito de direito, é inteiramente autônoma a ele. Justiça tem vida própria, de conteúdo filosófico e de valor sociocultural. Muito comumente é tratada de maneira diversa e até paralela ao direito. Algumas vezes chega a ser considerada oposta ao direito. Há situações em que se opõe a ideia de justiça à norma de direito formalmente estabelecida. Esse fenômeno, evidentemente, faz surgir alguns problemas entre nós e que chamamos de crise do direito ou da eficácia do direito. O direito estará em crise
quando do seu afastamento da realidade social, pela ruptura da coerência que nesse aspecto ele deve manter, pela decadência, eu aponto isso enfaticamente, pela decadência do seu conteúdo ético, que o conduz à sua finalidade de realização da justiça como conceito cultural, histórico, não só pela má elaboração, como da execução e até da sua aplicação. Esse verdadeiro marginalismo jurídico se caracteriza ainda pela falta de sintonia com a realidade social, que o direito imperfeitamente procura refletir e pelo seu caráter esotérico, com pertinência ao seu desconhecimento pelas massas, que nele não veem um conteúdo humanístico, nem o catecismo de que falava Bentham, e a posição de vanguarda de alguns institutos para os quais o povo ainda não amadureceu conscienciologicamente. Resulta disso tudo que o direito pode se encontrar em dissonância com o meio social, não só por estar aquém, como por estar, às vezes, além, repercutindo em alternativas negativas para o Estado. Relembremos que a crise do direito torna-se até dramática quando situada no plano da eficácia das leis. O presidente logo mencionou com a sua perspicácia a situação que não encontra solução na lei. Na verdade, quando os princípios declarados implícita ou explicitamente nas normas legais e correspondente quase sempre a ideias liberais e justas são confrontadas com as práticas cotidianas, a perplexidade e o choque são enormes. É necessário acentuar que a lei nasce, na verdade, para ter eficácia real, ou seja, para atender e atingir os fins sociais para os quais ela foi editada. Se, no entanto, ao ser aplicada, o conteúdo da motivação ou do texto legal deixa de ser consagrado ou até contraposto pelas práticas sociais, a lei será ineficaz, na medida e na proporção dessa discrepância, provocando uma verdadeira e lamentável crise do direito. Aqui eu tinha um artigo que eu cataloguei de Franco Montoro, mas vou passar não por desrespeito, pelo contrário, um profundo respeito a esse político e esse professor brasileiro paulista. Mas, encravado na crise do direito, eu situo duas outras crises, a crise de justiça e a crise da justiça, que são diferentes. Embora, na verdade, possa ser entendida que a crise brasileira envolva um universo de crises social, econômica, moral, ética, cultural, política, procuramos, no desenvolvimento dessas desconstipadas palavras, destacar principalmente a crise de justiça, de cunho sociológico, e a crise da justiça, esta envolvendo os problemas inerentes e específicos do Poder Judiciário. Para a exata compreensão do nosso raciocínio, é necessário estabelecer-se o conceito de justiça numa visão mais específica, ainda que se reconheça que o vocábulo empreste comumente mais de um sentido. De fato, tem-se que reconhecer que se acha profundamente entranhada na nossa cultura a confusão de duas ideias que se exprimem, na verdade, com a mesma palavra, mas que significam coisas diferentes. O vocábulo justiça é entendido, ora, no seu conceito filosófico, de valor evidentemente sociocultural, como a virtude ou o atributo de quem é justo, equânime, correto, ou, em outras ocasiões, como um conjunto de órgãos e instituições destinadas a interpretar e aplicar a lei e o direito, em caso de ocorrência de conflito individual ou coletivo. Nesse último sentido, o conceito aproxima-se da concepção de jurisdição.
Para que se possa analisar a crise nos dois segmentos, urge acentuar e estabelecer a diferenciação entre esses dois conceitos. O vocábulo justiça, como frequentemente é rotulado, como ideia de sentimento de justiça, é inegavelmente, já disse, de valor sociocultural. A justiça é entendida como algo que se refere, repita-se, ao que é justo, ao que é equânime na vida social, e que transcende os limites das formações sociais mais completas e até foi surpreendida, viçosa e muito nítida em formação social de pequenas complexidades, daquelas em que até bem pouco tempo antropólogos sociais classificavam como primitivas. Ou seja, a ideia de justiça está presente lá onde não há que falar em direito positivo. Mas sociedades pré-letradas, consideradas por esse motivo pré-jurídicas, pelo que identificam o direito como o direito positivo. Toda a construção teórica sobre a ideia de justiça e o conceito que a acompanha está, na verdade, de um modo ou de outro, ligado ao princípio aristotélico, no sentido de que a injustiça aparece quando são tratados desigualmente os iguais e igualmente os desiguais. Tal ideia de justiça, valor social, penetra tão fortemente na vida social e informa tão ampla e profundamente cada formação social concreta que costuma ser confundido com uma espécie de sentimento humano, ou seja, o que nós chamamos de sentimento de justiça. Com isso, adquire conotações quase naturais ou biopsicológicas. Observe, por outro lado, que o justo, ou a ideia de justiça, envolve valores socialmente estabelecidos, onde, evidentemente, está presente a ideologia. O que é bom, o que é certo, o que é merecido, o que é justo, são construções desenvolvidas ao longo de todo um processo de formação, manutenção e modificação da superestrutura ideológica de cada formação social concreta. Dentro desse enfoque, estamos convencidos que a sociedade brasileira sofre uma profunda crise de justiça. Porque os valores de sua estrutura ético-social-cultural e os limites estabelecidos formalmente em sua organização jurídico-política são constantemente postergados e violentados, afetando gravemente o psique social. Os desvios de poder praticados principalmente pelo Estado, e aí, quando eu falo Estado, estou englobando os poderes executivo, legislativo e judiciário. Os desvios de poder praticado principalmente pelo Estado, porque é ele o ente que, na verdade, detém o poder, e pelo seu sistema burocrático, causam um acentuado inconformismo, grave ceticismo, às vezes indignação, revolta nos diversos segmentos da sociedade. Esses desvios de poder atingem de forma tão enormemente depreciativa diversos fatores da expressão psicossocial, como a educação, a cultura, a segurança, o trabalho, o caráter, a ética, a moral e, consequentemente, a própria vontade nacional. E eu destaco, desculpe, estou falando na presença de um ex-presidente, mas eu penso isso. Eu destaco duas formas de desvios que podem ser taxados dos mais perniciosos e que, de maior profundidade psicológica, pode provocar na sociedade. Falo da arbitrariedade e da corrupção. A arbitrariedade consiste no exercício do poder sem observância dos limites expressos pelas normas jurídicas que regulam a atuação dos agentes do Estado
em quaisquer de suas funções, executivo, legislativo ou judiciário. É o desvio que o administrador ou o agente da administração pública excede a permissão legal, ou seja, os limites da sua competência legal são ultrapassados. Ela é cometida a arbitrariedade, via de regra, para gratificação do próprio agente, para atender reclamos da sua vaidade ou da sua personalidade, para prejudicar ou favorecer alguém que conte ou não com a sua simpatia, ou então para fins políticos, em determinadas épocas, diga, nacionalista, de segurança social, ou ainda para se obter vantagem pessoal de qualquer tipo, e até mesmo para fins administrativos, vá lá. A corrupção, por outro lado, no seu sentido mais abrangente, e não apenas na definição estreita do delito capitulado no artigo 333 do Código Penal, se caracteriza pelo uso corrupto, viciado, desvirtuado, subornado do poder. E, em geral, apresenta-se disfarçada ou simulada, acobertada por atos aparentemente corretos e legítimos. As nomeações de funcionários públicos ao arrepio da lei, o favorecimento de amigos e familiares dos governantes com cargos públicos, as diversas formas de tortura, as demissões por critérios políticos, os simulacros processuais, as apurações e investigações aparentes, o nepotismo, as conclusões de inquérito que encobrem as verdades, os rombos previdenciários, os caixas dois, o enriquecimento particular às custas das poupanças alheias, os rombos previdenciários, os desfalques, as concorrências fraudulentas, as caixinhas, as comissões ocultas, os jetons ilícitos, os processos que não andam, as decisões judiciais demoradas, os funcionários fantasma, os dribles fiscais, a violência policial, isso tem um nome: corrupção. Desse fale-se o que quiser, o nome é esse: corrupção. São exemplos dessa forma de desvio do poder que caracterizam e agravam a crise de justiça. Essas deformações, aliadas a uma falta de cultura global, constituem fermento para as formações comportamentais desregradas, ilícitas e imorais. Se toda a sociedade cria um conjunto de regras de conduta que, extravasando o estritamente jurídico, são consideradas válidas e socialmente prestigiadas, constituindo o universo da moral predominante. E se essas regras são consideradas variáveis psicossociais da maior relevância, e se essas regras e esses padrões de condutas são constantemente violados, estamos diante de um processo de profunda deformação social de consequências imprevisíveis e que eu chamo de crise de justiça. A crise de justiça atinge, assim, não só o ordenamento jurídico, as instituições, e delas também é uma consequência, conforme já se disse, como também alcança outros fatores do poder, tal como o caráter e moral nacionais, tornando cada vez mais difícil procurar padrões éticos na sociedade brasileira. Uma sociedade não será, a meu ver, democrática se não praticar a democracia em atitudes éticas no seu cotidiano, se não acolher princípios democráticos e republicanos no dia a dia da sua conduta individual e das suas instituições. Se é verdade que a grande aspiração individual do homem é o encontro da sua felicidade pessoal, parece-nos não menos verdadeiro que o sucedâneo social dessa felicidade não é senão a conquista da justiça no seu sentido global. Abra um parênteses. Aqui em São Paulo, peço que mudem um pouquinho, mais uma vez, a figura da mulher que inspira, em geral, todos os homens
no seu sentido masculino, mas e é verdade isso, né? Não vamos negar, né? Veja só, um poeta cantor que eu pediria, mudem a figura aqui de São Paulo, muda a figura da mulher e passa para a justiça. E ele cantava esse verso como eu posso cantar agora. Volto para casa abatido, desencantado da vida, o sonho, alegria me dá, só nele você está. Só no sonho, hoje, a justiça está. Só hoje. É uma coisa lamentável, mas é verdadeira. É verdadeira. De tudo isso, conclui-se que o não atendimento aos postulados da justiça, no seu sentido sociológico, aqui empregado, constitui um óbice poderoso, não só a passagem sem maior ruptura no processo republicano democrático de transição, como para a consecução da própria democracia. Cumpre a nação exigir dos seus representantes em todos os seus segmentos, o respeito e o atendimento às regras éticas, entranhadas e maturadas nas lídimas aspirações nacionais. É necessário o resgate da credibilidade, pois o clima de facilidades e de frouxa exigência moral que graça no país, na cumplicidade dos poderes, estimula o que, querido amigo, um velhinho também, Vilas Boas Correia, dizia a criatividade calhorda. Você me olhou e não vou te perdoar. Então, nós temos aqui a crise de justiça. Chamamos agora o que seja a crise da justiça. O que é a crise da justiça, especificamente? São os problemas envolvendo, agora sim, o Poder Judiciário na sua finalidade precípua da prestação jurisdicional. Conforme já enfocamos, parece curioso que a tradição republicana brasileira desenvolveu um regime presidencialista, extremamente discricionário ou até imperial. Uma vez que o presidente, uma vez eleito, quase que escapa do controle de todas as atividades jurisdicionais. Não há, na prática, qualquer responsabilidade político-administrativa e o Poder Judiciário não consegue exercer a sua função controladora. Aí eu fico imaginando as causas dessa longeva análise. Não é de hoje que se fala, o Judiciário não anda, a justiça é demorada, a justiça é cara, não se consegue sentenças corretas, não se conseguem sentenças justas. As causas dessa crise já foram analisadas pelas mais elevadas autoridades e nos mais diferentes enfoques. Mas o que aqui é importante destacar é que essa ineficiência, essa morosidade, a falta de responsabilidade e a permanente sensação de impunidade são poderosíssimos condimentos para volumar no seio da sociedade a crise de justiça. Cícero já dizia, onde não há justiça no sentido estrito, não há direitos. E Rui acentuava que a justiça coroa a ordem jurídica. A ordem jurídica assegura a responsabilidade. A responsabilidade constitui a base das instituições livres. E sem instituições livres, não há paz,
não há educação popular, não há honestidade administrativa, não há organização defensiva da pátria contra o estrangeiro. Nós estamos enfrentando essa questão. A justiça tem que funcionar para a preservação da democracia brasileira. Ela não tem que funcionar para orgulho dos magistrados de mais de 40 anos. Não. Não. Isso não vale nada. Isso não vale nada se ela não funcionar para atender aos reclamos da sociedade brasileira. E aí, quando enfrentamos certas pesquisas, o que nós verificamos? Verificamos o seguinte, que essa expressão que se fala, reforma do judiciário, não é bem assim. Melhor seria chamá-lo reforma da função judiciária, que é isso que precisa ser reformado. As queixas da sociedade, que a sociedade tem do judiciário, não se relacionam à instituição em si. Não. Toda sociedade quer ter justiça, quer ter juiz. Ela quer. Ela reconhece que deve existir como um poder apto para mediar e resolver os conflitos interindividuais, coletivos ou difusos. Isso não é posto em dúvida, nem questionado pelos cidadãos. As queixas da sociedade são de que o processo judicial é demorado, é oneroso e, às vezes, injusto. Quando a sociedade critica o judiciário, não faz sob a perspectiva de poder constituído, cuja relevante necessidade reconhece, mas como organismo que não funciona a contento, porque lenta, cara e consagra, às vezes, injustiças. Logo, o que se almeja é um conjunto de providências que habilite o judiciário a funcionar melhor, com o fim de cumprir a sua missão de efetivo pacificador social, com qualidade, justiça e tempo razoável. Na história recente do país, desde a década de 70, em que se editam medidas tendentes a adotar o judiciário de melhores condições de funcionamento. O último dessas medidas foi a Emenda Constitucional 45. Todas são necessárias sob o ponto de vista institucional, e assim têm sido reconhecidas. Mas não se mostraram até agora eficazes para atender aquelas duas queixas da sociedade que persistem. O processo é lento, custa caro e, às vezes, injusto. Principalmente se levarmos em consideração o padrão social e financeiro da sociedade brasileira. A melhoria, a meu ver, do judiciário não resultará de um segmento isolado ou de um processo linear de providências. O funcionamento do judiciário é complexo, como complexo, ao menos para os sentimentos e perspectiva das partes em lide, são os conflitos humanos que lhe cabem resolver. O desafio demanda 3 ordens de ideias: legislativa, gerencial e de formação de pessoas. De ordem legislativa, são providências que simplifiquem o processo, modernizem e estimulam processo alternativo de composição de conflitos. De ordem gerencial, providências que seriam aqui destacadas, como essa agora da reforma do Código de Processo Civil, em que estão sendo removidas alguns empecilhos, adotando-se medidas técnicas, informatização, processo através de computação, e outras que dependem de gestão. E aí eu enfoco gestão de pessoas, formação de pessoas. Para encerrar, formação de pessoas que venham ter estrutura técnica e ética. Carreiras criadas pelo sistema de mérito a viabilizar remoções e promoções funcionais compatíveis. A gestão de um tribunal não se pode ocupar da primeira e segunda providência, a legislativa, mas das outras de gestão cabe a ele realizar. A minha esperança com as mudanças
diminuição de recursos, simplificação, extinção de incidentes, diminuição dos agravos. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá para que as metas propostas sejam alcançadas. Quais sejam? Decisão judicial em tempo razoável, decisão judicial tecnicamente correta, decisão judicial eticamente justa. Desculpe ter avançado no tempo.